Bem-vindos, assista meus vídeos, comente e compartilhe. Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente. Cumprimento a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço aí ao querido irmão Antônio Carneiro Filho. Ele é de Ilha Comprida, São Paulo. Muito obrigado, meu querido irmão, pelos comentários. Daniel Simões, ele diz o seguinte: a paz do Senhor Jesus. Muito bom aprender com o Senhor, professor. Deus abençoe. Gilvandre Silva, ele é de Aparecida de Goiânia, Goiás. Grande abraço. Ele diz parabéns pelos subsídios da lição. Eulinda de Itaquera, minha prima. Grande abraço aí, minha querida irmã, minha querida prima Eulinda, aí da cidade de Itaquera, São Paulo. A lição de hoje é a lição de número 4. A fidelidade do cristão ao Senhor. No primeiro ponto, nós vamos ensinar que a nossa fé é testada a todo momento. Por isso que eu pedi aos queridos internautas que fiquem comigo. Vá até o final da lição, pois essa lição promete. Eu vou estar mostrando aqui no segundo ponto que há esperança em meio à adversidade. Você que está com algum problema, não entre em desespero. Vamos até o final da lição, que a lição, como eu disse, promete. No terceiro ponto eu vou falar sobre alertar sobre a luta diária do cristão. Então nós vamos estar vendo que o cristão não tem um tapete vermelho para ele passar. Ele tem luta diariamente. Fomos chamados para a guerra. Queridos professores, queridas professoras, pessoas que me assistem pelo Brasil, por alguns países aí afora, meu grande abraço. E nós estamos numa lição com um tema muito glorioso que nós estaremos estudando hoje. O texto de referência se encontra no livro de Esther, capítulo 3, do 2 ao 5, né? Que nós vamos estar vendo hoje, vamos discorrer sobre a passagem em que resultou ódio ao príncipe do rei Assuero, porque ele queria que Amã o adorasse. Então, queridos professores, vão estar transmitindo para os nossos alunos com muita segurança. Eu gosto que o professor de escola dominical tenha segurança. O objetivo, onde você quer chegar, professor, nessa lição nós temos numa trajetória da vida de Esther. Então o ódio de Amã nasceu em seu coração, porque embora ele tivesse sido exaltado pelo rei Assuero, acima de todos os príncipes, sua autoridade, um status de divindade, não foi reconhecida por um judeu. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinava perante Amã, mas Mardoqueu não se inclinava. E aí encheu-se de furor, porque ele queria que Mardoqueu também se inclinasse a ele. E daí ele coloca no seu coração um plano diabólico para matar todos os judeus. E é interessante, meus queridos internautas, que quem vê que Mardoqueu não se inclina são justamente aqueles que eram igual a Mardoqueu e que servia também à porta do rei. E eles que foram contar para Amã, talvez esperando alguma promoção. Então é preciso nós tirar lições daqui, queridos professores, para que nós possamos mostrar para nossos alunos que no dia de hoje não é diferente. Existem muitas pessoas querendo promoções e acaba por usar alguém por tapete. Então, meus queridos, e aí esses iguais ao Mardoqueu, que vivia à porta do rei, foi quem foi lá falar: ó, aquele homem ele é judeu, por isso que ele não se prostra diante de ti. Aí nasce no coração o desejo
de vingar não somente de Mardoqueu, mas de todo o povo judeu. O nosso textuário vai dizer que depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estava com ele. A verdade que nós vamos aplicar nessa lição, o Espírito Santo nos auxilia a permanecermos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Na introdução nós veremos nessa lição que nossa confiança deve estar pautada em Deus acima de tudo. Então, queridos professores, é isso que nós vamos trazer para nossos alunos. Nossa confiança em Deus deve estar acima de tudo. Jesus nos avisou que nós teríamos perseguição e nós sofreríamos por sermos cristãos. Então, Deus transforma a perseguição em bênção, mas você tem que entender que Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então, escolher Jesus significa tomar uma posição contra o mal, que vai desagradar muitas pessoas que vivem no pecado. Então é preciso entender isso. Eu sempre digo, queridos professores, internautas, queridos alunos, que muitas pessoas querem ser paparicados. E escolher Jesus aqui, eu estou trazendo para o nosso internauta, que é tomar uma posição. E essa posição é contra o mal, então você vai adquirir muitos adversários. Muitas coisas que você fazia antes desta escolha, você agora não vai fazer mais, porque agora você é um guerreiro contra o mal. Então não dá para viver em cima do muro. A perseguição obriga a nós tomar uma posição. Meus queridos irmãos, não saiam daí, que eu vou fazer alguns comentários acerca do tempo que nós estamos vivendo. É claro que eu vou correr aqui para ver se consigo fechar a lição, pelo menos com 35 minutos. Gostaria de fechar com 30, mas é um pouquinho difícil. Mas antes disso, eu quero mandar um grande abraço para a Selma Aredes, né? Ela diz: a paz do Senhor, irmão, Deus te abençoe e te dê vitória. Obrigado, querida irmã. Meu querido Nelson Picanco, ele é de Itaocara, Rio de Janeiro, do Ministério de Madureira. Ele diz: a paz do Senhor, presbítero Ademar, Deus o abençoe o seu ministério, né? Muito obrigado, meu querido irmão Isaías Gobete. Ele disse: a paz do Senhor, professor Ademar, excelente aula, meus parabéns. Eu que agradeço, meu querido. Regina Augusta: a paz do Senhor, amado, as suas aulas são maravilhosas. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e ela é do Ministério de Madureira. Grande abraço aí aos queridos irmãos aí de Minas Gerais, queridos professores e professoras. Ensinar verdadeiramente é uma grande responsabilidade. É por isso que eu sempre chamo a atenção, não quero que os queridos professores, né, me levem a mal, mas é uma grande responsabilidade. Mas para que haja resultado, eu sempre falo, meus queridos, de resultado, de você ter um objetivo. Não adianta nada a pessoa ir para a escola e dizer: nós estudamos a lição, mas nada aprendeu. É preciso ter um objetivo, um planejamento, para que você possa atingir o coração do irmão, do aluno que ali está, para que ele tenha desejo de voltar às aulas novamente. Porque é para que haja resultados. A educação deve ter um propósito bem definido. Isso aqui é educação, meus queridos. Nós estamos vendo hoje, está cheio de evangelistas, pessoas do ministério, mas que não passaram pela escola dominical e estão enfrentando problema. Então, é preciso ter um propósito definido. A escola dominical, ela é uma escola de formação de obreiro. Eu tenho batido nessa tecla. Então, como professores e educadores cristãos, professores e professoras, o nosso desafio constante
deve ser o de não perder de vista o propósito para o qual estamos educando. Nós estamos cuidando do povo para que o povo possa ter acesso à graça de Deus através do conhecimento da palavra. O ponto 1 diz prova de fé. Sempre que nos vem à memória a história de alguém que não se curvou perante alguém que não seja o Deus de Israel, nossos olhares incidem sobre a figura dos amigos de Daniel. É isso que nós olhamos, não só para Mesaque, Sadraque e Abednego, mas outros que não se curvaram. Será, queridos professores, queridos alunos, em que grau está a nossa fé? Então nós encontramos Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se curvaram perante a estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Eu pergunto, o que significa passar pela fornalha de fogo? Está falando, quando se fala passar por uma fornalha, está falando de uma grande provação, uma luta intensa, uma adversidade, um desafio à nossa fé. Então a fornalha pode ser também o alto preço que pagamos pelas decisões corretas que nós tomamos. E o Senhor conta com homens e mulheres nessa geração que não se curve diante do pecado. Então quem diz que se alguém está passando por uma luta é porque pecou. Então, meus queridos, nós vemos isso. Parece que nós estamos prontos para fazer julgamento e não para enfrentar as batalhas espirituais. Então, se você decidir fazer o que é certo, se prepara para enfrentar a fornalha de fogo. Deus disse, olha, para você não ter medo, o diabo vai lançar algum de vocês na prisão. Nós ficaremos apavorados. Nós estamos vivendo tempo de pavor, tempo de medo, que é o que nós estamos vivendo agora nessa pandemia. Meus queridos professores, vem cá. Vem cá, professor. Está tendo tantas profecias que diz que o Senhor mandou esse coronavírus e que o povo não está obedecendo. Meus queridos, na Bíblia está escrito que ouvireis de peste, de terremoto, de rumores de guerra. E aí, agora, eu fico pensando, aí aparecem os profetas que estão dizendo que foi Deus que mandou, porque o povo... Mas peraí, irmãos, quantos crentes, quantos irmãos nós estamos perdendo? Quantos pastores nós estamos perdendo? Ainda ontem aqui na minha cidade, estou gravando hoje, dia 8, ontem, dia 7, enterramos um abnegado irmão, um evangelista da igreja, morto pelo coronavírus. E há muitos que estão morrendo. Então, como entender isso, meus queridos? Achar que Deus mandou uma praga para que agora nós ficássemos encurralados, porque agora mostramos que realmente são poucos que têm coragem de enfrentar o adversário. Eu vejo alguns irmãos pregando nas favelas, pregando num lugar, pregando no outro. Mas agora nos encurralaram. Na igreja, até na igreja tem gente que nunca mais apareceu na igreja. Gente, pense bem, queridos professores, queridos alunos, aqui na minha visão, não vou dizer de onde veio esse vírus, porque quem sou eu para estar fazendo julgamento, mas esse vírus tomou conta do mundo, e Satanás está usando político e usando cristão, para que o povo se afaste de Deus. Esse vírus não está servindo para aproximar as pessoas de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Não está servindo, meus queridos, para que as pessoas estejam se distanciando de Deus. Mas voltando à lição, então o Amã, ele foi nomeado pelo rei acima de todos os príncipes. Então o próprio rei deu uma ordem que todos os servos deveriam se curvar diante dele. Veja a situação do judeu que não se curvava diante de homens, nem diante de anjos. Então, meus queridos, nós precisamos saber tomar decisão. Há uma preocupação. Nós temos que entender como vamos tomar a decisão certa. Então Mardoqueu tomou a decisão de não se curvar diante de Ramã e de suas ordens. Dê no que dê, não vou me curvar, só curvo diante de Deus do céu. Porque ele se considerava Deus, uma divindade, como eu falei para vocês. Então, meus queridos,
Será que muitos de nós, homens e mulheres, nesta geração atual que nós estamos vivendo, não estamos curvando diante do pecado? Claro que estamos, não tem como esconder. Deus está se decepcionando conosco. O único diz: grande é o Senhor. O salmista escreveu que o Senhor é grande, e tal grandeza não é possível conhecê-la plenamente. Nosso Deus é grande. Então, meus queridos, relacionamento com Deus, além de trazer felicidade, nos traz comunhão. Pois é interesse de Deus se relacionar conosco. Então nós temos comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então o que nós precisamos é responder positivamente à manifestação da graça de Deus e do seu convite. A Bíblia fala de como a galinha ajunta seus pintinhos embaixo das suas asas. É isso que Deus quis fazer com Israel, e agora nós entramos debaixo dessa bênção. O profeta Isaías, ele nos dá a entender a dimensão de Deus que está assentado sobre o globo da terra, que os moradores, quando ele olha assim, vê como um gafanhoto, meus queridos. Então, Mardoqueu tinha convicção de que há somente um Deus, e que é grandioso e verdadeiro, por isso ele não se curvaria a outro Deus. 1.2, a vitória é do povo de Deus. Ramão fazia parte de um povo que foi o primeiro a atacar os israelitas, quando eles estavam saindo da escravidão do Egito, rumo à terra prometida. Veja bem, meus queridos, como nós temos que ter cuidado. Nós estamos caminhando para o céu. Nós precisamos vigiar para que nós não fazemos coisas que não agradam a Deus. Tem cuidado, não tocar nas pessoas em que Deus está abençoando e que tem um desejo de ganhar almas para Cristo, que está prosseguindo de maneira a agradar a Deus. Deus tem promessa em nossa vida, e Deus tem uma promessa aqui no povo de Deus. Ele convocou Moisés para que tirasse o povo do Egito. Agora o povo acaba de sair do Egito despreparado, há muitos anos servindo como escravo. E aí, uma ofensiva covarde sobre uma nação que acabou de recuperar sua liberdade, após tanto tempo, como eu disse, de ficar no cativeiro. Então esse combate deu em Refidim, perto do Monte Sinai. E aí Deus ficou tão irado com isso que prometeu que acabaria com os amalequitas, que eles seriam extintos da terra. Deus irado. Se fosse a lição não dá tempo, mas fosse mais alguma coisa para falar sobre Deus irado. Claro que toda a ira de Deus se aplaca no amor de Jesus. E muitas pessoas dizem: mas por que Deus não mata essas pessoas? Porque agora tudo está reservado para o juiz. É aceitar ou não aceitar Jesus. Quem aceitar Jesus tem direito à vida eterna. Quem não aceitar entrará em condenação. Ramã foi arrogante. Ele constrói uma forca para matar a Mardoqueu, mas acabou ele próprio condenado à morte, enforcado dela, que nós vamos ver na próxima missão, nas próximas missões que nós estamos estudando. A Bíblia fala que quem faz uma cova cai nela. Então é preciso ver como nós estamos se comportando como servos de Deus, pregadores da palavra de Deus. De que maneira nós estamos comportando? Nós não estamos querendo usar alguém como escada. E talvez pode acontecer aí na sua igreja, não sei, pode acontecer de alguém chegar até para o pastor, para avançar um degrau, pisar no irmãozinho, está matando, enforcando o ministério de alguém. Então esse homem era um ministro do rei. Ele foi chamado pelo próprio Assuero, e aí ele fez lá uma trama, porque queria acabar com o povo judeu, manipulando o rei. Então, para conseguir isso, ele manipulou que o rei assinou, os reis assinou. Então, porque ele alimentava no coração o orgulho, o ódio, o desejo de matar todos os judeus que havia ficado
cativo na Babilônia. E ele vai à presença do rei Assuero, convencê-lo de que precisa fazer um massacre, manipulando a situação, convencendo o rei de que os judeus eram, na verdade, um povo que não respeitava os decretos do rei. Veja bem, meus queridos, buscando através da mentira. E ele tinha um poder de convencimento, que o próprio rei ficou convencido e deu carta branca para que ele fizesse todo esse experimento. Então, meus queridos, use o teu conhecimento, a sabedoria para agradar a Deus, não use para manipular. Porque a senhora aí concorda com a ideia dele e lança um decreto agora de exterminação dos judeus. E o próprio Assuero não sabia que com esse decreto estaria condenando o povo de sua própria esposa. Então esse Ramã, ele manifestava as características dos amalequitas, que queriam e ainda queriam naquela época destruir o povo de Deus. Então, meus queridos, Deus queria terminar, ordenou a Saul que matasse. Aí vocês sabem que Saul viu lá uns pertences e poupou a vida do rei. Então são decisões que trouxe prejuízo mais tarde. O 1.3 diz: Deus tinha um plano com Mardoqueu. Ai de quem tocar em um servo do Senhor, mesmo que aos olhos dos homens aquela pessoa seja tida como insignificante. Eu não entendo, porque muitas pessoas têm posição. Eu digo nas igrejas, estou falando numa escola dominical, estou falando para professores, estou falando para alunos, que nós precisamos aprender a manejar bem a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos um, que nós tenhamos união, que seja um como eu e o Pai são um. Davi nos dá um grande exemplo de que não devemos afrontar o ungido do Senhor. Então aponta aí para a ação e o cuidado de Deus, protegendo o seu povo e preparando tudo para o cumprimento da sua promessa. Davi teve toda a oportunidade. Davi estava disposto a aguardar o tempo divinamente apontado para levar a efeito a ordem do Senhor. Então controlou os seus instintos. Davi disse: eu não erguerei a mão contra o ungido do Senhor. Você é um protegido do Senhor, desde que você esteja fazendo a vontade do Senhor. Mas eu quero mandar um grande abraço aqui para o meu grande internauta, Mateus Ferreira. A paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Ademar. A sua aula é uma bênção. Ele é diácono e pertence ao Ministério de Madureira, em Goianópolis, Goiás. Grande abraço aí para todos de Goianópolis. A paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero. Esse trimestre aprendemos muito. Quem está fazendo esse comentário é a nossa querida missionária Noemi, ou Noemi. Ela é do Ministério de Madureira de Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Grande abraço. Meu amigo João Batista, parabéns, meu amigo, por mais uma revista bem explicada. Obrigado, meu querido João Batista. O 2 diz assim: uma luz no fim do túnel. As pessoas que são resilientes, como Mardoqueu, adquirem o domínio de sua vida. Então, meus queridos, nós podemos dizer que Mardoqueu se encontrava em um momento em que parecia que tudo estava perdido diante de Ramã. Não havia luz no fim do túnel. O homem estava com a autoridade do rei. Nós, meus queridos professores, queridos alunos, tem momentos que nós temos que parar, orar a Deus, para nós tomar a decisão correta. Tem que aparecer uma luz no fim do túnel, para que nós possamos achar uma saída. Então, meus queridos, com todo esse problema, ele se demonstrou ser resiliente diante dessa situação. Ele viu no clamor a oportunidade da resposta de Deus. Eu vou clamar. Então nós precisamos clamar a Deus. E o 2.1 diz: o cristão é afrontado todos os dias,
Mardoqueu era um homem que não fazia mal a ninguém. Quantos cristãos, quantos irmãos que não faz mal a ninguém, que Deus tem abençoado e muitas vezes são odiados, mas vocês deixam que Deus cuidará de tudo. Então, ainda assim, sendo um homem que não fazia mal a ninguém, ele desperta ódio e a atenção negativa de Ramã, que, enfurecido pela recusa de se curvar diante dele, agora quer exterminar com todos os judeus que estão no Império Persa. Então, meus queridos, para garantirmos o triunfo contra as afrontas do diabo, temos que conhecer as estratégias e as armas que Satanás usa contra nós. Meus queridos, claro que aqui não dá para se contar experiência, mas são muitas armas que Satanás tem usado. Eu não sei qual arma que Satanás tem usado contra você, mas é preciso estratégia, é preciso conhecer. Não é somente conhecer Jesus, você precisa conhecer as terríveis ciladas do diabo que arma laços para te derrubar. Então você abraça com Jesus e vai notando as artimanhas dos adversários. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos, vocês terão problemas. Nós queremos que tenha um tapete vermelho. Se o pastor falar alguma coisa, nós não gostamos, nós vamos para casa aborrecidos. Se o irmão talvez nem nos cumprimentou, talvez não nos viu, nós vamos para casa aborrecidos. Parece que não entendemos que Jesus nos chamou para a guerra. Nos chamou, nós vamos ter problema, porque agora nós defendemos o bem contra o mal. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. Então, em nossa vida, meus queridos, atravessamos por várias perseguições que geram angústias e muitas inquietações. Quem de nós, quem de nosso povo não passou por vários problemas? Às vezes, Deus permite que venha a aflição sobre nós, perseguição, sofrimento sobre os seus. Porque, meus amigos, nós vivemos numa vida e num mundo em que a Bíblia diz que o diabo jaz, no mundo jaz o maligno. Nós vivemos entre terrenos de Satanás e percorrendo como só arrancando almas das garras do diabo. Não pense que você vive em um céu. Você tem um céu porque você tem Jesus, mas você está lutando em terrenos perigosos. Então é importante que cada discípulo de Cristo esteja firmado na certeza de que o Deus que nos chamou é poderoso para agir em todas as circunstâncias, visando o nosso bem. Temos problema, mas nós temos uma esperança. O 2.2, momento de perseguição. A perseguição é uma das tribulações que pode sobrevir durante nossa caminhada cristã. Então Mardoqueu e os judeus da Pérsia estavam vivendo esse quadro. Meus queridos, tem pessoas que estão vendo nesta pandemia um momento de perseguição. Mas aqui na lição, em estudo, nós estamos vendo o quadro que se desenrolava naquela época pelo rei, através daquele que ele deu autoridade, que agora quer destruir todo o povo. Então era um momento de perseguição que os judeus viviam ali na Pérsia. O alvo principal da perseguição era Mardoqueu. Por quê? Porque era leal a Deus. Então o cristão devia se alegrar quando perseguido, saber que isso é uma bem-aventurança na vida dele. Mardoqueu, Deus, podemos dizer assim, Deus se levantou do trono para olhar a petição de Mardoqueu. A Bíblia diz, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Nós vamos sofrer perseguição, nós também o perseguimos, isso que é o errado. Pagamos com a mesma moeda,
medimos com a mesma medida. O 2.3 diz, uma atitude em meio à aflição. Seguramente, você já ouviu alguém interrogando ao Senhor pelos motivos de haver tanta amargura e aflição no mundo ou em sua vida em particular. Então, meus queridos, quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se de saco com cinza, né? E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Veja bem, meus queridos, nós temos uma história de um homem que Deus enviou a Nínive, que cruzou a cidade clamando e falando, o Senhor vai destruir esta cidade. Agora imagina a amargura de Mardoqueu e ele vestido daquela forma. Então, eu creio que os persas não entendiam, porque aquilo era um costume dos judeus, era essa atitude dos judeus de rasgar as vestes e se botar cinza na cabeça. Então era a maneira judaica de mostrar a aflição, pois, como eu disse, talvez nem fosse entendido pelos habitantes da Pérsia, embora os judeus todos soubessem que alguma coisa grave estava acontecendo. Então, meus queridos, o cristão tem sofrido perseguição em todas as áreas da vida cristã. Tem muitos dizendo que está sendo perseguido. Não está sendo perseguido por coisa nenhuma. Eles não pregam mais o Evangelho. Perseguido por amor ao Evangelho. É disso que a Bíblia fala. Então, aos perseguidos, é que a recompensa, meus queridos irmãos, está na vida futura. Nós cremos que haverá uma eternidade para nós, uma eternidade com Deus. Então, se é certo que com Ele padecemos, Paulo dizia isso, para que também, como Ele, nós sejamos glorificados. Então, a atitude de Mardoqueu foi clamar, pois cria que o Senhor Deus socorre o seu povo, mesmo em terra estranha. Então, nossas lágrimas, o Senhor vê e sabe interpretar. Ele está vendo por que nós estamos chorando. Quando você chora, o Senhor consola. O 3 diz, a luta diária contra os nossos inimigos. Assim como nos dias de Mardoqueu, inimigos surgem de todos os lados para tentar destruir o povo de Deus. Satanás não é um inimigo imaginário, é real, suas artimanhas também são reais. Então nós precisamos ter consciência de que existe uma guerra sendo travada pelo reino das trevas contra os santos. Então, meus queridos, nós estamos pisando em terrenos perigosos em que Satanás atua. O mundo jaz no maligno. Meus queridos, nós temos que no dia de hoje, se você quer ir, por exemplo, está muito calor, você quer ir à beira de um rio, tem um pesqueiro, chega lá, não tem graça, não dá para você ir, porque o povo está tudo na bebedeira. É cerveja que rola, é uísque, é tudo. E aí não tem graça aquele lugar para o cristão. Não dá também para levar o evangelho ali, porque o povo está embriagado. É como lançar pedra aos porcos. Então, meus queridos, nós estamos vivendo situações que, se nós conformarmos com o mundo, nós perderemos a visão espiritual. O 3:1 diz uma missão e uma exposição. Milhares de vidas todos os dias estão sendo ceifadas por Satanás. Então, meus queridos, Deus nos convoca para uma missão como discípulo de Cristo, pregar o Evangelho. Precisamos estar preparados para apresentar as nossas razões da nossa fé. É por isso que é interessante que você estude a Bíblia, que você acompanhe a escola dominical. As pessoas perguntam por que você é crente. Você não sabe, eu sou crente porque meu pai é crente. Não, você explicar as razões da sua fé. Nossa missão como defensores do Evangelho deve ser cumprida de modo consciente e não duvidando. Então, se a igreja de Cristo não denunciar o pecado ao mundo, ela estará traindo o Senhor. Meus queridos, nós vemos, eu acho que isso não é diferente nas suas igrejas.
tem presbítero, evangelista, pastor, um monte de gente. E aí, eles são pregadores e tem. Púlpitos estão lotados. Eu fico pensando, como Deus, como Jesus está vendo o seu povo, que ele decide pregar o evangelho a toda criatura. Só prega o evangelho na igreja. É uma bênção na igreja. Talvez o vizinho não saiba que ele é crente. Então, meus queridos, nós precisamos avisar o ímpio do risco que ele está correndo. O profeta Ezequiel enfatiza isso. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, Deus vai cobrar de você. Mas quando você disser e ele não se converter da sua impiedade, Deus não vai querer da tua mão, porque tu livraste a tua alma. Nossa missão é evangelizar. O 3.2 diz assim: a igreja deve se manter fiel a Cristo. Uma coisa que devemos saber é que a fidelidade caminha junto com a dependência. Não pode existir fidelidade sem submissão. Então tenhamos a certeza de que as dificuldades vão tentar nos induzir a nos ajoelharmos diante delas. Porém, como Mardoqueu, precisamos saber a quem nós servimos. Então, meus queridos, para garantirmos o triunfo contra as afrontas do diabo, temos que conhecer as estratégias e as armas que Satanás usa contra nós. Mas são muitas armas que Satanás tem usado. Eu não sei qual arma que Satanás tem usado contra você, mas é preciso estratégia, é preciso conhecer. Não é somente conhecer Jesus, você precisa conhecer as terríveis ciladas do diabo que arma laços para te derrubar. Então você abraça com Jesus e vai notando as artimanhas dos adversários. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então Jesus está dizendo, vocês vão ser perseguidos. Parece que não entendemos que Jesus nos chamou para a guerra. Nos chamou, nós vamos ter problema, porque agora nós defendemos o bem contra o mal. Nós levantamos a bandeira do Evangelho. Então em nossa vida, meus queridos, atravessamos por várias perseguições que geram angústias e muitas inquietações. Quem de nós, quem de nosso povo não passou por vários problemas? Às vezes Deus permite que venha a aflição sobre nós, perseguição, sofrimento. Não pense que você vive em um céu, mas você está lutando em terrenos perigosos. Então é importante que cada discípulo de Cristo esteja firmado na certeza de que o Deus que nos chamou é poderoso para agir em todas as circunstâncias, visando o nosso bem. Temos problema, mas nós temos uma esperança. Quantas pessoas estão sendo derrotadas pelas dificuldades, pelas muralhas que se levantam? Mas se você souber a quem você serve, você passará por isso. Pois Mardoqueu foi exaltado pelo rei pelas mãos do próprio Amã. Nós vamos ver na próxima lição. Isso é o resultado daqueles que são fiéis e submissos ao Senhor. Então, meu querido professor, querido aluno, querido internauta que me acompanha, não desista daquilo que Deus tem para você. Seja fiel a Ele, e a recompensa é o Senhor quem vai te dar. 3.3, nosso alvo é Cristo. O nosso alvo deve ser, em primeiro lugar, procurarmos a chegar mais a Deus, tornando-nos imitadores de Cristo através de uma vida de santidade. Em nossa caminhada cristã, devemos anunciar a Cristo através do exemplo. As pessoas olhar e ter vontade de servir esse Deus pela maneira que você se comporta. Olha bem como você se comporta em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. Você realmente está deixando brilhar, está sendo luz, está onde você está brilhando, a sua luz não se apaga.
Então, meus queridos, nós devemos anunciar a Cristo e não devemos desviar da nossa principal missão, que é levar a palavra de Deus aos corações dos perdidos. Não devemos nos acovardar. Se formos verdadeiramente cristãos, então aí não é admissível errarmos o alvo. Nós estamos marchando para o céu. Então, verdadeiros adoradores necessitam ter mais coragem nesta vida do que qualquer outra pessoa, sabendo que Deus está no controle de tudo. Deus não quer seus servos camuflados. Ele quer os seus servos prontos para lutar. Eu disse que nós estamos em guerra. Então, quantas vezes em nossa vida, na hora da dificuldade, em vez de avançarmos, retrocedemos e nos escondemos. Então, esse não é o papel de um servo de Deus. O apóstolo Paulo deixou registrado, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. É preciso que nós possamos compreender o que Deus quer com nós, o que Deus pode fazer na nossa vida. Conclusão, nessa lição fomos ensinados a convidar ao Senhor para fazer parte de nossa vida e de nossa família. Aprendemos que as dores permitem uma busca apurada por sua presença, mas que nós devemos lutar para que os princípios éticos fundamentais da família sejam preservados dos ataques de Satanás. Na próxima lição, nós estaremos estudando a quinta lição, o bem contra o mal. Vamos falar dos conflitos na caminhada. Aguardo você. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, que você curtisse, e que Deus abençoe, e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.